Bolsonaro está pedindo, está suplicando ajuda para o Lula, né? Eu quero ler para vocês o contexto disso aqui, né? Eu vou pôr para vocês um vídeo para começar aqui, para vocês assistirem sério, e observarem esse ato patético do Bolsonaro. Então assistam para começar. Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso? São pessoas humildes. Como eu falei, eu vou dividir o contexto dessa cena aqui, dessa fala patética do Bolsonaro, dessa aberração, para que vocês compreendam o que está acontecendo, né? Então é uma reportagem do portal Metrópolis, uma reportagem de ontem, e aí a manchete é: após Lira atrasar PL da anistia, Bolsonaro apela a coração de Lula. O presidente da Câmara decidiu mudar a tramitação do chamado PL da anistia, que propõe perdão aos presos de 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de retirar o projeto de lei número 2858 de 2022, conhecido como PL da Anistia, da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e criar uma comissão especial para a tramitação da proposta. O texto sugere anistiar os presos por participação ou financiamento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Em visita ao Senado, Bolsonaro negou querer paternidade do projeto e apelou para que o presidente Lula conceda perdão aos responsáveis pelos atos. E aí, essa foi uma manobra do Arthur Lira para atrasar essa votação, de modo que ele passe esse pepino para o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, foi uma manobra realmente para tirar o corpo fora, e isso jogou água nos planos dos bolsonaristas. Muita gente tem interpretado essa esperança do Bolsonaro, né, de tramitação desse projeto e de anistia desses golpistas, né, que invadiram a sede dos três poderes, que tentaram atos antidemocráticos, que tentaram subverter a democracia no Brasil. E tem quem pense que isso já seja um degrau para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro e ele possa voltar a se candidatar à presidência no futuro. Inclusive tem uma ala no PT que está disposta a votar a favor desse PL justamente porque entende-se que numa disputa entre Lula e Bolsonaro, numa futura eleição à presidência, o Bolsonaro é a parte mais fraca, então isso daria vantagem competitiva ao Lula. E talvez um outro candidato, né, talvez uma direita bolsonarista arrependida ou mais moderada, fosse um adversário mais perigoso para o PT e pudesse, inclusive, ganhar a presidência. É uma manobra muito arriscada, se for pensar nessa segunda lógica aqui, né, de tentar, porventura, perdoar o Bolsonaro por alguma razão e, desse modo, abrir as brechas para que ele volte a se candidatar no futuro. Eu acho muito perigoso, eu acho isso aí, um contrassenso, e isso dá margem a apostar com o destino, apostar, é uma roleta russa que estão fazendo com o Brasil, se fosse essa lógica, né? Do mesmo modo como muita gente achava que não haveria chance nenhuma do Trump se reeleger, e agora as pesquisas estão bem empatadas nos Estados Unidos e tem grandes chances do Trump voltar à presidência. Então o negócio aqui não dá para subestimar o que acontece. Mas esse pedido do Bolsonaro para o Lula, né, tocar o coração do Lula, é sério, gente. É como se só inverter a situação, né? Pensando, por exemplo, o Lula preso pedindo perdão para o Bolsonaro, se haveria qualquer tipo de expectativa de clemência do Bolsonaro. Então, nesse sentido, primeiro porque eu acho que é muito perigoso perdoar os atos golpistas, anistiar essas pessoas que tentaram subverter a democracia, porque abre um péssimo precedente em termos de controle, né, de estancar o estrago do que foi feito naquele janeiro. Então, me parece é uma estratégia pavorosa se esse PL passar, se esse PL seguir adiante. E, por outro lado, tentar jogar o Bolsonaro de novo na corrida política no Brasil, não dá. Aí não dá, realmente. É um cenário bem apocalíptico. Mas além desse caso aqui, particularmente grotesco, eu também quero voltar a insistir sobre um tópico de ontem, né? Porque eu estava falando sobre uma rixa que se deu entre o Padilha e a Gleisi Hoffmann, ambos do PT, e aí ontem o Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo, ele deu uma entrevista para a CNN e ele falou uma coisa bem curiosa aqui, que vai no sentido do Padilha também, né? Vamos ouvir juntos aqui o que o Paulo Pimenta falou e depois analisar um pouquinho essa fala dele. Então, ouçam aqui. Quais são os erros do PT? Olha, é claro que o PT erra, né? Quer dizer, um partido político é formado por pessoas, ele
vive a mesma idiosincrasia, né, e a complexidade que é a natureza humana. O que o PT tem que fazer e vai fazer? Né? O PT precisa se atualizar do ponto de vista programático. É um partido que foi pensado para um mundo do trabalho muito diferente do que é hoje. Né? Nós temos que avançar no sentido de abrir diálogo com outros setores. Todo esse tema, por exemplo, do empreendedorismo, das pessoas que escolheram uma outra forma de viver, que foi pauta bastante dessa eleição em São Paulo, que está na pauta do Acredita, é algo que para o PT, num determinado momento, estava fora do nosso programa, né? Um partido que foi constituído com outro tipo de relação do capital. Nós precisamos nos atualizar. Quer dizer, esses setores da sociedade precisam se enxergar dentro das políticas públicas que nós representamos, reconectar o nosso discurso e a nossa presença nos territórios, né, especialmente a juventude da periferia, das grandes cidades, que deposita uma enorme esperança no presidente Lula, no nosso projeto. Evidente que nós temos que ter a humildade, né, de fazer um balanço e ver aquilo que o PT precisa melhorar. E vai melhorar. Então, se você tem aqui o ministro que cuida da comunicação social do governo, reconhecendo que há um problema grave de comunicação do governo com a classe trabalhadora, com a demografia que supostamente o PT representaria, é porque deve ter um problema de comunicação, né? Para que ele venha a público reconhecer isso, é porque já chegou, sabe, essa compreensão do abismo que se deu. E aí, eu vou voltar possivelmente nos próximos dias, porque teve uma entrevista que o Gessé Souza deu para o UOL essa semana, e eu quero voltar para pensar um pouquinho mais sobre isso, porque me parece que a questão ainda é mais profunda, na verdade, do que uma mera desconexão entre a esquerda e a população. Me parece que há também uma descrença em relação à própria democracia, ao próprio processo democrático, às próprias instituições democráticas, e isso é muito mais difícil de sanar, muito mais difícil de resolver do que um partido em decadência. Então, talvez valha a gente voltar mais adiante aqui e trazer alguns elementos para pensarmos sobre essa crise democrática que se dá no mundo. No mundo são vários países que estão se deparando com esse desafio agora de como reconquistar a confiança do eleitor no processo democrático. Os índices de abstenção fora também do Brasil são altíssimos, né? Muitos países é facultativo você votar, e aí às vezes o número de abstenções é muito maior do que o número de pessoas que votam. E isso é significativo, isso é representativo, isso também indica essa descrença. Então, de fato, a gente tem que pensar que há uma falha tremenda de comunicação, mas que talvez não seja só isso. Talvez seja muito mais grave do que isso e que, na minha perspectiva, inclusive com esses atos que foram do 8 de janeiro, né, os atos golpistas dos bolsonaristas, também já é uma demonstração disso. Né? Você tem uma extrema-direita que questiona o processo democrático, questiona o processo eleitoral, que faz essa tentativa de golpe de Estado porque se recusam a aceitar o resultado das eleições, que aconteceu igualzinho também nos Estados Unidos, né? Quando o Trump perde a eleição para o Joe Biden, os trumpistas invadem o Capitólio porque eles se recusam a reconhecer o processo democrático. Então, o negócio é muito mais profundo do que isso. É claro que a esquerda foi se desconectando. Como fala o Paulo Pimenta aqui, o PT surge no cenário que era muito diferente do que é 2024. Surge na virada dos anos 70 para os anos 80, então era um outro Brasil, era um outro modelo de trabalho, inclusive, né? Então, assim, isso foi se desintegrando, foi se alterando, foi, sabe, se renovando com o tempo. Deu o discurso de apelo a essa classe trabalhadora que não existe mais, ou existe de maneira muito mais reduzida, já não tem mais tração com uma grande parte da população brasileira que já não se vê representada nesses partidos. E aí quando vem figuras antissistêmicas, ou que se dizem antissistêmicas, né, porque também é diferente uma coisa da outra, né, que se dizem antissistêmicas, tanto a esquerda quanto a direita, aí há uma atração para isso, né, porque olha só, o sistema está cagado, eu vou aderir a essas ideias que são de ruptura, de transformação drástica da sociedade. E é claro que também essas mesmas ideias também são impraticáveis porque nada vai transformar desse modo como se prevê. Se transformar, não vai ser para o destino que eles estão traçando, não vai ser para onde eles estão projetando, porque também o futuro não é previsível, não há, sabe, não há uma ciência do futuro, não é possível que você diga, olha só, o que vai acontecer daqui 10, 15 anos será isso, porque a gente não sabe. O fato é que a gente não sabe. Mas a gente pode, como falei, voltar e compreender esse cenário. Só para concluir esse vídeo aqui, eu quero convidar vocês para assistirem um documentário que vai ao ar amanhã à noite no ICL sobre o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. Eu tive acesso ao documentário antes, eu pude assistir hoje mais cedo, e é comovente esse documentário, até porque também fala sobre essa crise democrática, também fala sobre essas descrenças, também fala sobre essa desconexão dos partidos que visavam representar os trabalhadores e que foram perdendo, sabe, essa
essa conexão com a população, e o Mujica, ele é muito lúcido, né? Então, assim, é um sujeito extraordinário. Eu assino embaixo de cada frase que ele diz ali, então, assim, é um sujeito extraordinário mesmo. Vale assistir esse documentário, até para ter uma perspectiva do que uma pessoa lúcida como ele, sábia, né? O que o Mujica tem é uma inteligência prática de compreender o que está acontecendo, então vale assistir para você ter um vislumbre de alguém que esteve na política institucional, né, que foi presidente, que esteve na guerrilha nos anos 70, então alguém que passou nessas diferentes etapas, desde uma esquerda radical, revolucionária, até alguém que entendeu que era possível tentar mudanças no interior do sistema. E aí vale assistir porque como eu falei, comovente. O Mujica é aquela voz que você ouve e abre tua mente, expande tua mente, e ele tem perspectivas muito particulares sobre a realidade. Tem um trecho no qual ele fala sobre como é a política real, né? E que você não pode apenas confiar em quem é de esquerda, você tem que abrir as portas e começar a falar com todo mundo, porque o governo passa, mas a população continua. Isso é uma coisa que se perde, essa perspectiva dessas pontes que devem ser estabelecidas quando a pessoa vai aderindo a ideias extremas, porque ela acha que o futuro ideal, o mundo perfeito, a sociedade, recomendável, é uma sociedade na qual apenas as ideias deles têm valor e será vigente, e não haverá oposição, não haverá pensamentos diferentes, não haverá pessoas que vão contestar aquilo, não haverá, partidos divergentes, não haverá grupos que vão tentar, mudar aquele modelo. Então, isso não existe, isso é uma utopia de fato, e aí ele vai falar, olha, o mundo real é isso, o mundo real é essa bagunça, e você tem que fazer compromissos, muitas vezes, você tem que fazer concessões para que você possa tentar melhorar o mundo para todo mundo, ou para a maior parte das pessoas possível. Então, vale assistir, é um documentário muito bonito, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo para que você possa se inscrever, e amanhã vai ao ar às 8 horas da noite, lá no ICL. Então confira, como eu falei, é uma figura política muito lúcida, muito sábia, acho que é isso que falta, né? É uma pena que vozes como o do Mujica sejam tão singulares, tão extraordinárias e não sejam a norma, não seja aquilo que você acompanha no debate político normal. Você tem essas figuras grotescas, como Bolsonaro, como Marçal, figuras bizarras que vão tensionando o jogo político e distorcendo o jogo político e corroendo essa relação democrática que existe. Então, vale assistir sim, link na descrição, confira, e vai ter um trailerzinho aqui no final também desse vídeo. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história do Bolsonaro pedindo arrego pro Lula, né? Pedindo ajuda. Por favor, me ajude, Lula, a salvar os golpistas do 8 de janeiro. O que você pensa sobre essa fala do Bolsonaro e também sobre a autocrítica proposta pelo Paulo Pimenta, dando a entender que está na hora de o PT se renovar e tentar reconquistar a classe trabalhadora que foi migrando para outros partidos e para a extrema-direita também, né? Então isso que é mais assustador, pensar que havia uma base que era trabalhista, uma base que era de esquerda e que foi migrando sim para a extrema-direita porque ela foi dando perspectivas de uma transformação drástica que seria necessário para a sociedade, mesmo se for mentira. Acho que esse é o ponto, né? Mesmo se for mentira, a mentira bem contada tem um poder de convencimento tremendo. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano. Você acha que o seu computador não serve mais? Você acha que está fora da moda? E aí é consumo, 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 endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente, a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica. Um abraço e até lá!